Agora na Gospel FM Rio. Entrevista, música, tendências do passado e futuro da música gospel, talentos que estão surgindo e novidade no cenário gospel. Pod 7, o podcast da Chip 7. Apresentação, Pedro Bracono. Olá, gente, estamos de volta aqui em mais um Pod 7, o podcast da Chip 7, e a gente está aqui hoje com uma pessoa muito especial, mas antes de apresentá-lo, né, eu queria conversar contigo, você que está aí na Rádio Gospel FM 107.9, né, você que está aí ouvindo a gente, eu queria te dar as boas-vindas, né, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Esse é um programa de bate-papo, né, de conversa informal, e a gente fala um pouco de tudo, de música, evita assuntos, né, muito polêmicos, porque hoje em dia tem problema, mas vamos em frente, né? E você que está vendo pelo YouTube, né, no nosso canal Chip 7 Digital Content, não esqueça, por favor, de se inscrever no canal, né, acionar o sininho para receber as notificações. Toda semana está saindo alguma coisa nova aí, tá bom? E a gente conta com você. Tamo aí. Hoje estamos aqui com um amigo super especial de muitos anos, muito longas datas. Eu estou chamando esses amigos aí e o João Alexandre não poderia ficar de fora, né? João Alexandre, que é um super músico para mim, é um professor de violão, de canto completo. Ele toca teclado, toca tudo, faz uma produção completa. E eu tive o prazer de trabalhar com ele quando ele estava começando. Aliás, eu conheci, né, lá em Campinas, quando a gente viajou com o Rebanhão para lá, e ele era bem novinho, acho que tinha 22 anos, 22 anos na época, e já tocava tudo no violão, já cantava, andava com o violão para cima e para baixo, cantando, era muito legal. Eu queria dar, né, boas-vindas aqui. E aí, João, tudo bem? Tudo bom, Pedrinho? Que privilégio, meu irmão. Privilégio te encontrar de novo, né? Depois a gente está aí nessa mesma batalha faz tantos anos, cara. E é uma alegria, né? Alegria sem fim, a gente pode juntar os nossos dons aí, né? Eu sou totalmente grato a você por tanta coisa, né? O primeiro CD, Simplesmente João, foi você que fez. Trabalhou, você falou que o teclado, eu não toco mais nada de teclado, você que fez tudo. Mas eu fico muito feliz aí por estar participando aqui desse papo com você. Vai ser muito gostoso. Legal. Mas eu sei, você tem a harmonia já tá na cabeça, já tá na mente, né? Eu lembro que eu fui gravar. A única coisa que a minha grande busca sempre foi essa coisa da harmonia. Eu sempre gostei de trabalhar com isso. E assim, um acorde para mim, uma nota de música vale mais do que uma nota de dinheiro, sem dúvida nenhuma. Aquela nota que faz diferença, né? Mas é isso aí. É isso aí. Tem a história, eu não lembro qual foi o baixista, né, que falou, mas às vezes menos nota, né, como fala, cara, menos nota é melhor do que mais. Não, acho que a frase é o seguinte: para que muitas se poucas resolvem, né? Ainda mais hoje, né, Pedrinho? Todo mundo quer solar, ninguém quer acompanhar mais, né? O baixista não quer mais acompanhar, né? Então, há pouco tempo atrás eu falei com o Batatinha, cara. Batatinha tá aqui em São Paulo, né? Davi de Moura, lembra dele? Baita do baixista. Baixista de peito, esse aí era de acompanhar mesmo, e tá aqui em São Paulo, tá por aqui. Mas eu fico pensando que hoje em dia tá faltando gente que queira ser suporte da música, todo mundo quer ser protagonista, ninguém quer saber mais de acompanhar. Sim. É uma delícia. O baixista, né? Onde é que eu solo, né? Onde é que é meu solo? Exatamente, tem que achar o espaço dele, né? E às vezes é isso aí, às vezes o cara esquece que o baixo e a bateria são os alicerces da música, né? E às vezes o cara esquece disso, mas quando você encontra alguém assim que sabe, né? Sabe colocar as notas no lugar e achar o seu espaço, acho que é que o músico amadurece quando ele acha o seu espaço dentro da música, quando ele toca para a música, né? Não para si. É isso mesmo. É isso aí. E eu queria saber, né? A gente bateu um papo aqui do que você tem feito, né? Que a gente lembra da época assim. Depois que eu gravei contigo, né? Aquela música Essência de Deus, né, cara? Todo casamento que eu ia tinha que cantar essa música. Rapaz, se eu ganhasse 10 reais ainda, cada casamento que toca, Pedrinho, acho que eu não trabalhava mais. Ainda continua sendo tocada. Essa música foi a música que a gente que mais
músicas mais ficou conhecida, né? Essa daí e o Brasil, Pra Cima Brasil também, que é uma música que você também estava na... Eu lembro que nessa Pra Cima Brasil, que você estava comigo na produção do Simplesmente João, a gente gravou a introdução e o Neto, Davizinho Neto, fez o piano depois, não sei se você lembra, que a gente chamou o Davi Lisboa Neto, que ele fez o piano da música. A introdução e o final a gente fez e ele fez o meio. Ah, tá. Eu vi aquele Ponzela também gravou no disco, né? Eram 12, né? Que a gente fez lá. Você tá falando Lamartine Ponzela? Lamartine Ponzela. Ele não é o pregador hoje em dia, não é esse? Isso, cara. Hoje ele tá aí, hoje ele é apóstolo, assim. É tipo, tá numa igreja. É uma igreja que chamava Palavra Viva, agora mudou para IAHA. Acho que é YAH, IA Church, é o nome da igreja. Ah, tá. Acho que IA é uma abreviação de Iavé, né? Iavé, Iavé. E ele tá lá em São Paulo, cara. Ele se tornou um cara bem assim, ele se tornou meio que especialista em apocalipse, essas coisas assim. Ele gosta de falar sobre o final do mundo. Eu vi alguns vídeos dele. Tem junto com o Márcio Teixeira, que gravou com a gente no selo aqui. Sim. Mas legal, eu vi outro dia, alguém mostrou a ficha técnica desse disco, né? E tava lá o nome dele. Caramba, gente. Exatamente. Um monte de gente que tá aí, né? Daquela época, né? Muita gente. Eu continuo ainda me apresentando, continuo tocando em igrejas, continuo... Aqui onde eu tô aqui, por exemplo, é meu home studio, né? Tô aqui na sala de gravação. Então eu consegui, pela graça de Deus, montar esse home studio e muita coisa sai dos pequenos estúdios antes de ir para os grandes. Acabou aquela coisa do grande estúdio, tirar um somzão e pequeno demais. Você sabe disso muito bem, você foi um dos primeiros aí que trabalhava com Macintosh, aquele disquete ainda, acho que era disquete ainda, né? Tinha que guardar. Eu lembro que às vezes dava problema lá no começo, né, cara? Como tudo melhorou, né? Como a tecnologia melhorou, e nem sempre a música melhorou, né? Mas faz parte. Quanto mais facilidade, menos empenho. Então, acho que isso que é o problema. Quando inventaram o Quantize, né, cara? Era tudo robotizado, né? Aquelas coisas. Rapaz, não, o Quantize e o Autotune, né? E o Melodyne, esses que afinam voz, né, bicho? Qualquer um hoje vira um cantor, né? Quer dizer, a gente tem o seguinte, eu sempre falo o seguinte, que o software, ele afina, mas ele não interpreta, né? Então... O cantor é interpretação, afinação e timbre. Então, às vezes, o cara é um grande cantor. Então, eu falo que para quem canta bem, esses plugins são ótimos, porque ele vai mexer muito pouco, né? Mas para já quem canta mal, fica esquisito, né? Fica aquela coisa afinadíssima, cantada de qualquer jeito, né? Então, mas, por outro lado, assim, eu acho que assim, o YouTube, a internet ajudou muito, porque a gente vê assim umas criancinhas pequenas tocando demais. Eu falei, como é que pode isso? Porque eles ficam vendo vídeo no YouTube desde 1 ano de idade, né? Eu vi um, não sei se ele é coreano, se ele é um japonesinho, Joey Alexander, viu esse molequinho tocando? Ele deve estar agora já um adolescente, é um absurdo, cara. Você fala assim, como é que um cara com 6 anos toca com uma velharada de 60 anos, como é que pode, né? Não dá tempo de assimilar. Só que eu acho que cada vez mais rápido hoje, é o que você falou, como tá tudo na mão, aquilo vai entrando assim, vai ficando intrínseco na pessoa, ela vai aprendendo. Antigamente o cara tinha o talento, tudo, tinha facilidade, mas ele tinha que ir para uma escola, né, fazer... tinha que cavocar tudo, né, Pedro? Não tinha nada. Era muito complicado, hoje em dia é mais fácil, então tem uma nova geração que nasce tocando tudo aí, né? Eu tô lembrando o seguinte, né, Pedro? Lembra daquele método de contrabaixo, chamava Slap, que era um método que todo mundo tinha para aprender Slap? Era tanta cópia de fita, que o solo em Mi, o último lá atrás virava em Fá já, né? Ia subindo, a fita ia mudando a rotação. Era muito estranho, era muito esquisito. Eu acho que também tá mais fácil. Hoje em dia a geração tá com uma afinação melhor. Até isso que você falou, antigamente, eu lembro que a gente gravou o primeiro disco e rapaz, o disco ficou grande, era vinil, e o cara ficou com medo de não dar na bolacha, né? Sim. Aí o que ele faz? Ele tinha jogadinha que ele jogava uma rotação um pouquinho para cima. Para poder caber. Para poder caber. Ele falou assim, teve um que não coube, aí o cara jogava, aí já saía da afinação. Você escutava aquelas orquestras, né?
Eu lembro, eu ia na casa do meu avô tinha uma discoteca enorme, assim. Eu lembro disso, eu fui lá com você, lembra? Você foi lá comigo, né? Então, fui lá ouvir os vinis na casa do seu avô, da sua avó, lembra? Tinha o velho Braconô, tinha uma Altec Lance, umas cornetas, tinha umas caixas de som. Eu lembro, era um baita de um som ligado naquele toca-disco, né? E era uma sonzeira. Eu ia lá, escutava. E hoje, mas eu estava falando, hoje em dia as pessoas têm um ouvido mais educado também, porque elas ouvem as coisas já no padrão, né? Isso. E tem acontecido um fenômeno estranho. Por exemplo, o cara grava, aí as pessoas editam a voz dele, aí ele começa a imitar o que foi editado. Você já viu que gozado? Chega ao vivo, cantor de rock, principalmente essas bandas de rock, punk rock, o cara começa a cantar tudo liso, né, cara? Né? Você, meu amor, aquele negócio tudo liso, assim. Você fala assim, o cara tá imitando a edição que foi feita da própria voz dele. É um negócio estranho. E aquelas voltinhas do... Exatamente, a ligação das notas, né? Então, e assim, os softwares agora estão tentando melhorar isso para não dar muita diferença, né? Porque assim, você consegue editar o começo e fim das notas, então não fica tão perceptível, né? Mas antes era pior. Fiquei impressionado com a inteligência artificial aí. Eu peguei o Moisés França, regravou um pupurri do Janires. Tem aquela música, glória, glória pra Jesus, Criador. Sim. Aí, a sala de jantar e tal. E aí, ele falou assim, poxa, podia botar a voz do Janires numa parte lá. Aí eu fui no site desse aí que remove a voz. Não acredita que você colocou a voz do Janires, mano. Eu coloquei a voz do Janires, cara. Mas o impressionante, assim, eu pensei assim, não vai ficar bom, mas é um trechinho da música, assim, vai lembrar, tudo bem, né? Mas eu fiquei impressionado, cara. Tipo assim, o site não só separou, ele entregou um canal de voz limpo, né? Você notava assim um pedacinho de instrumento assim no finalzinho do decay lá da voz. Mas entregou um canal livre e ele mexe. A voz estava super afinada e com timbre assim constante, assim. Eu fiquei impressionado, cara, quando eu botei. Que absurdo, hein? Que eles estão fazendo. Isso é legal. Acho que é uma nova ferramenta. Acho que vai ter uma nova onda aí de gravar, pegar músicas antigas e você pode repaginar, refazer o arranjo todinho e colocar com a voz original do cantor. Tudo isso que você me falou, ele fez automaticamente. Você só deu um comando e ele saiu fazendo. Automático, você sobe lá e ele faz. Que absurdo isso aí, Pedro. Eu vi eu já tô vendo umas coisas que são absurdas. Eu vi uma pessoa que pediu para fazer Jesus fazendo um selfie com os discípulos. Você chegou a ver essa foto? Não. Jesus com o celular, assim, os discípulos todos atrás olhando, mano. Muito, muito engraçado. Você fala assim, cara, como é que pode, né? Para botar Jesus no contexto moderno, assim, que absurdo. Né? Mas é muito interessante, é muito interessante. Veio para ficar. O medo que dá é aquele de sempre, né? De ficar tudo muito igual, né? Quando alguém pedir alguma coisa, a inteligência artificial vai buscar tudo na mesma fonte. Esse aqui é o problema, né? Quer dizer, você não vai ter fontes diferentes. Então, essa coisa da pesquisa corre um risco de ficar tudo meio empastelado de novo, todo mundo fazendo a mesma coisa, né? Um tipo de... Assim que é tipo um brinquedo novo, né? Todo mundo faz igual. Mas tem toda tecnologia, né? São ferramentas, né? E toda ferramenta tem que usar, né? Com como é que se diz? Com moderação. Né? Tem que saber. Você perguntou o que eu ando fazendo, das coisas que eu ando fazendo, eu tenho trabalhado bastante com estúdio também, gravação, produção de outros cantores, gente nova, né? Então, cara, cada dia uma descoberta, né? Cada dia como diz, a diferença entre os meninos e os homens são só os brinquedos, né, Pedrinho? A gente começa a brincar agora com essa idade com outras coisas e a gente fazendo o que gosta, a gente não trabalha, né? A gente se diverte, então é um trabalho e é uma diversão ao mesmo tempo. E eu agradeço a Deus por estar na estrada. Esse ano eu completo 40 anos de estrada, cara, esse ano. Eu vou fazer 59, fazer 40 anos que eu tô na batalha aí. E eu fui, assim, musicalmente, eu fui me apaixonando muito por música brasileira, né? Eu saí daquela coisa mais gringa e comecei a me apaixonar muito por música brasileira mesmo, pela música feita no Brasil, né? E aí eu comecei a descobrir que a gente ainda é mais americano de segunda do que brasileiro de primeira, infelizmente. Mas eu acho que a gente faz parte, né, cara? Acho que também a gente tem que evoluir, tem que se refinar.
eu vejo assim que a música ela não tem muita fronteira, né? Exatamente. Porque os países influenciam uns aos outros e a música ela vai embora. Então, ainda mais o Brasil, né? Que não tem uma... O Brasil não tem um povo definido, uma cultura, né? A gente é uma mistura de negro, europeu, tupi-guarani, tudo misturado, né? isso. Mistura música. Se você pensar, né? O cara que é racista no Brasil, por exemplo, é um idiota, porque não tem... Todo branco tem um pouco de preto, todo preto tem um pouco de branco, todo japonês tem um pouco de europeu. Aqui é uma como é que fala? É antropofagicamente cultural, né? Pela graça de Deus, né? Talvez por isso a gente seja o maior país missionário do mundo, é o Brasil, né? O Brasil é um melting pot, né? Que fala, né? Que é aquela sopa de letrinha. Melting pot, é isso mesmo. Você ficou fora um tempo, né, Pedrinho? Você morou fora, né, cara? Você morou nos States uma época. Sim, morei 4 anos lá, Sim, né? E tem 2 filhos lá que são americanos, estão americano. morando lá agora. Que coisa. E, assim, aprendi bem legal, conheci muita gente legal. Mas assim, eu acho que meu lugar é no Brasil mesmo. Eu gosto do Brasil, apesar de todas as dificuldades. Assim, não tenho muita vontade de morar. Eu tenho vontade, assim, de viajando é legal, né? Viajar, tal, passear. Mas assim, outro dia eu tava vendo um francês falando assim, o brasileiro ele fala muito mal do seu país, né? Por que será isso? Isso aí é estranho, isso, porque o Brasil tem tudo, cara. O Brasil é um país super rico, só que ainda não descobriu isso, entendeu? Exatamente. Ele vem sendo explorado, né, por tantos e tantos e tantos anos que acho que nunca vai sair disso. Então, as pessoas já largaram a mão, né? Parece uma tendência, né, Pedrinho? Aí entra governo, sai governo, continua a mesma exploração. Então, é difícil quando alguém tenta mudar um quadro desse, cara, parece que sai fora da característica. O Brasil tem essa coisa, cara, que desde sempre é explorado, né? Desde o começo, desde o Cabral. O Cabral já chegou aqui trocando figurinha com os índios e fazendo um negócio aqui, né? Nada contra o Cabral, né? Mas assim... É difícil, assim. Mas é o que você falou, a gente tem uma cultura muito rica, né, cara? Fora a riqueza natural do Brasil, a gente tem uma riqueza cultural muito grande, né? O brasileiro é um negócio interessante. Você estava vendo um programa há pouco tempo sobre a história do samba, como é que nasceu o samba. E, cara, é impressionante como as coisas vão transformando e ficando com a cara, né, brasileiro. O brasileiro vai criando, assim, ele pega as coisas e transforma ao seu modo. Então, é um negócio muito bonito a nossa cultura, é um negócio muito bonito. Mas é isso daí. É isso aí. O Brasil tem muita coisa bonita, muita coisa original, né, que surgiu aqui. E a gente tem que falar bem do Brasil. Não é questão de falar bem, né? É saber que a gente tem coisa boa aqui no Brasil. O brasileiro às vezes não acha isso, não sabe. Existe uma cultura de não, a gente vai ser pobre para sempre, acabou, né? A gente vai ser esquecido para sempre. É estranho essa visão, essa síndrome de vira-lata que o brasileiro tem, é muito gozado. A gente é um país super rico, a gente tem muitas riquezas naturais, tem muito brasileiro de muito valor no Brasil, né? E a gente insiste ainda em falar mal do próprio país. Mas é interessante que a maioria das pessoas que falam mal do Brasil, elas nem vivem aqui, né? Vivem fora e falam mal daqui. Eu acho que é um gozado isso. O cara vai morar em outro país e sai falando mal do Brasil, de tudo que tem aqui, né? O Brasil é maravilhoso. Eu fui me apaixonando por essa coisa da música brasileira, né? Eu sempre gostei de música brasileira. Minha formação musical foi sertanejo, quando eu era moleque, música caipira mesmo. Eu ouvia muito samba, eu ouvia hinos tradicionais que a minha mãe cantava. Olha a minha cabeça, cara. Hino tradicional, sertanejo, samba, isso foi misturando, tudo foi dando essa santa mistura que virou a minha cabeça, né? Musicalmente. E aí, cara, com o passar do tempo, eu fui me abrasileirando cada vez mais, né? Ainda sinto um pouco de resistência em alguns lugares onde eu toco com a própria música brasileira, com a própria cultura brasileira. Tenho a impressão que a nossa cultura, na cabeça de algumas pessoas, cristãos, principalmente, ainda é uma cultura amaldiçoada, uma cultura que não é... E a gente tem que resgatar isso, né? A nossa função é resgatar isso. O Brasil é um país que tem tudo para influenciar culturalmente, musicalmente e espiritualmente o resto do mundo, né?
Eu creio nisso. Uhum. Com certeza. Assim, na música cristã, né, existe... Eu acho que isso até é um problema realmente no Brasil, que as pessoas querem fazer só aquilo que é o melhor, né? Por exemplo, aí o que vende mais, o que falam. E enquanto a gente vê que existe muita gente fazendo coisa boa que não é o mais popular, não é questão de ser o mais popular que é o melhor, né? E então, muitas vezes a pessoa deixa de fazer algum estilo musical, alguma criação dentro da área da música porque não é aquilo que está no topo da parada, né? Então, eu acho mercadologicamente que... não é, mercadologicamente para o cara às vezes não é interessante, mas é gozado que é o seguinte, eu acho que é o grande dilema da gente, né, Pedrinho? Você cantar, você produzir o que as pessoas precisam ouvir, nem sempre é produzir o que elas gostam de ouvir. Então, a gente cantar a verdade, o desafio é cantar o que as pessoas, e produzir também o que as pessoas precisam ouvir, né? Mais do que aquilo só que elas gostam. Se der para juntar as duas coisas, é bom, né? Se dá para fazer uma coisa que elas gostam, ao mesmo tempo você suprir o que elas precisam ouvir, aí eu acho que aí é onde a música tem maior relevância, né? Cantar aquilo que as pessoas precisam. Quando se trata de evangelho, ainda mais, né? Não distorcer o trecho bíblico, o texto, como é que chama? O objetivo do texto bíblico, né? Muita gente distorce o que o texto disse para poder vender mais. Aí pega, né? Aí pega. Então, né? Tem que ver o que é que está escrito lá, como é que foi escrito. Quando você fala em música cristã, ainda mais, né? O desafio é cantar e compor aquilo que as pessoas precisam, que vai mudar a vida delas, né? Tirar elas do lugar, tirar da zona de conforto, né? A palavra de Deus tem que vir como a espada de dois gumes, ela vai, né? Senão a gente vai agradar muita gente, mas não vai mudar a vida de ninguém. Aí fica complicado. Mas eu acho interessante que vocês lá no começo, por exemplo, Rebanhão, lá no começo, quando você era do Rebanhão, era um desafio, porque vocês faziam uma música pop que tinha uma mensagem, né? Na época do Janires, sempre teve um apelo de uma mensagem forte, mas tinha uma resistência muito grande, né? Eu acho que vocês cavucaram muito espaço nesse país aqui com aquilo que vocês faziam, né? E eu imagino, você já me contou umas histórias, mas eu imagino quanta coisa vocês devem ter enfrentado na época, né? Por ser um grupo que fazia música pop com uma mensagem, né? E atingir as pessoas. E aí vocês foram praticamente os pioneiros a conseguir transitar dentro e fora da igreja, né? Porque não era só dentro, vocês conseguiam um público fora que ouvia também o que vocês tinham para cantar. Muito interessante. Sim, sim. Pessoal da rádio que chegou agora, a gente está aqui com o João Alexandre, batendo um papo legal. E, cara, a gente, o Rebanhão, você falou certo, a gente tinha uma estratégia, né? O Janires veio daquele trabalho do David Wilkerson, né? Que gerou no Desafio Jovem, Casas de Recuperação. E a estratégia dele em Nova York, né? Era falar uma linguagem popular, né? Uma linguagem que fosse entendida. Não adianta você chegar lá e cantar Castelo Forte é o nosso Deus. Tipo assim, letras que não falassem com jovens, tá? E naquela época onde né, tava aquele mote, né, dos sexo, drogas e rock and roll, pessoal curtindo Beatles, Rolling Stones e tudo mais que veio. Se você pensar um pouquinho, Pedrinho, era a estratégia de Jesus quando ele abordava as pessoas, né? Quando ele foi na beira do poço conversar com a mulher, ele falou sobre sede, né? Ele falou sobre luz com os cegos, né? Ele falou sobre ressurreição e nova vida com um sábio que achava que sabia tudo, que era Nicodemos. Quer dizer, Jesus sempre usava... Imagina se ele falasse para aquela mulher na beira do poço nascer de novo, cara. A mulher se jogava dentro do poço, né? Ela tinha 5 maridos, aquele que não era maior, 4 ou 5, eu não lembro, e aquele não era marido dela. Então Jesus sabia onde abordar e o ponto certo. Eu acho que é uma coisa que vocês faziam quando o Rebanhão saiu, né? O Janires era um cara muito antenado, né? Era impressionante em certas coisas, né? E aí juntou o estilo, juntou o Janires, juntou vocês, aquela banda. Pô, fez muita diferença, né, cara, no povo do Brasil, assim, na musicalidade brasileira, né? Então, para muita gente não conhece, acho que quem tem mais de 25, 30 anos, nem se liga no quanto o Rebanhão foi uma coisa assim que, né, fez. Quem estava aqui em Campinas, inclusive, uma época morando aqui, era o Lucas. Paz do Senhor, é o que nós estávamos morando aqui em Campinas, uma época.
Não sei se ele ainda tá ou se ele já foi embora, mas ele estava morando aqui, mano. Encontrei ele algumas vezes. Ele fez músicas importantes, Princípio e tal, que a gente cantou. Sim. Mas então, aí você também entrou, assim, numa veia, assim, não sei se eu diria protesto, mas profético, né? Cara. Uma música aí, acho que Todos Somos Iguais, Todos são iguais, depois eu gravei Tudo é Vaidade, depois eu gravei É Proibido Pensar, sabe? É que é a tua história, né, Pedrinho? Hoje com 58 para 59 anos, sou um filho, já estou com 4 netos, né? Minha esposa comigo aqui já completamos 41 anos juntos. Hoje eu não quero mais ter razão, só quero ter paz, né, mano? Mas eu já fui meio briguento com essa coisa. Mas na realidade não era para chamar atenção. Essas músicas eram, assim, era uma inquietude muito grande que se transformavam em música, né? Então eu queria dizer algo, quer dizer, como parte do corpo de Cristo, eu me sentia muito à vontade de... E dizem que o profeta, alguém escreveu que o profeta é aquele que denuncia o que é óbvio, né? Tá todo mundo vendo, mas tem que levantar o mané e falar, isso aqui tá errado. Então eu fazia esse papel de mané. Entendeu? Daquele que levantaram e falaram, isso aqui tá errado e tal. E isso criou muita polêmica, teve gente que ficou, teve gente que me odiou por causa disso. Mas assim, essas músicas muita gente até hoje fala que fizeram muita diferença na vida da própria igreja, né? Alguém brincou comigo e falou, cara, você faz música que crente precisa ouvir. Eu falei, pô, no sentido de protestar e de trazer à tona certas questões que acontecem dentro da igreja, né? Então, se a gente for um povo que não se questiona, que não revê os seus caminhos, a gente está arriscado a dado a... Né? E você vê que o Brasil tem quantos evangélicos hoje, né? O número de evangélicos é muito grande. Quer dizer, já era para ter mudado muita coisa no Brasil. Se não mudou, acho que é porque a gente ainda não tem sido sal e luz como deveria, né, Pedrinho? Eu tô nesse meio aí, eu não estou me isentando disso, não. A responsabilidade também é minha, e a gente é corpo de Cristo. Então, mas essas músicas eram mais ou menos assim, nessa pegada, né? Eu acho que o que eu gravei, naquele CD que você gravou comigo, eu não lembro, naquele primeiro trabalho, eu não lembro se tinha alguma coisa assim, acho que não. Aquele CD foi mais, tinha coisa de adoração, tinha coisa falando de Minas Gerais e tal, mas músicas de protesto, acho que eu comecei a fazer mesmo, não é o que é protesto, mas assim, uma música que falasse, tem uma chamada Coração de Pedra, que é bem pesada também, que fala sobre essa coisa da igreja, né? Então, cara, mas eu parei com isso, assim. Hoje eu até canto, algumas igrejas que eu vou, canta aquela, eu canto, mas assim, não é mais a minha tônica, não. Eu não só quero paz, eu não quero ter razão. Eu acho que tem um momento certo para tudo, né? Claro. A gente também, eu não gosto da coisa assim de colocar no ventilador, né? Tem coisa, roupa suja, a história da roupa suja se lava em casa, né? Exatamente. A gente tem que tomar cuidado para não entrar isso. Tem algum pessoal aí que site de fofoca gospel, essa coisa. Não, cara, isso aí eu acho ridículo. A pessoa criar um site para falar mal de certas coisas dentro do próprio reino, eu acho absurdo, né? Eu nunca foquei assim em alguém especificamente, mas eu focava nos erros que eu via geral, assim, do que acontecia na igreja, né? Essa música É Proibido Pensar, por exemplo, nossa, eu fiz, é uma ironia, né, cara? Tem 4 formas de crítica, né? Você tem o ceticismo, você tem o cinismo, você tem o sarcasmo e a ironia. Então, talvez a menos agressiva seja a ironia. Eu nunca quis ser sarcástico, nem cético e nem cínico, entendeu? Mas, cara, eu sei que muita gente não entende isso. Não, por que ele tá fazendo isso? Não, cara, porque eu sou do corpo, eu tô vendo que tem coisa errada. Aí, essa inquietação virava música, não era muito assim E teve muita gente que falou que quis aparecer, não nada a ver, cara. Agora, o que você tá falando, esses sites são terríveis, cara. Às vezes eu lembro que eu tive uma vez um problema com um trabalho que eu fiz e o sujeito ligou lá um desses sites para falar mal de mim. E ele falou um monte de mentiras a meu respeito, assim, só para poder me ver, quer dizer, um corpo dividido é um corpo derrotado, né, Pedrinho? Então é difícil, cara. Mas ainda eu acho que ainda o corpo de Cristo, a gente ainda precisa aprender a levar as pessoas nas costas, né? Precisa aprender a carregar uns aos outros na batalha, mas eu acho que é coisa do tempo. Com o tempo isso vai mudando, né? E agora com essa coisa da polarização política, toda a coisa ficou pior ainda, né? Quer dizer, está muito dividida a igreja. Está muito dividida. Uhum. Eu não gosto particularmente de igrejas que viram militantes, assim, eu não curto isso. Eu acho que o lugar da igreja não é de militância.
A gente não deve adorar nem execrar nenhum político, a gente deve cobrar. Então, quando a igreja se torna um lugar de militância, ela perdeu o foco, né? Que é a palavra de Deus, que é, né, de trazer a palavra, trazer à luz a palavra de Deus para toda essa coisa política, essa coisa, né? Eu falo isso porque meu pai foi político, né, cara? Meu pai, eu acho que político, ele não é o nosso herói nem o nosso bandido, ele é o nosso funcionário, a gente que paga o salário do político. Você ficar idolatrando e execrando o político é uma perda de tempo total. Eu já vi gente, cara, eu vi pastor que não fala mais com o pai, porque o pai votou, sei lá, no Lula e ele no Bolsonaro, ou o contrário. Então é um absurdo, né? Você destruir relações por conta de partido político. E alguns grupos acabaram, né? Você ficou sabendo? O Boca Livre acabou por causa de política. É terrível, cara. Um grupo que eu admirava, sempre admirei. E acabou por causa disso, questões políticas, divisão. Então você fala, cara, que coisa, não deveria ser assim. As pessoas são meio que manobradas nisso aí, né? Porque Sim. Eu trabalhei na política e tal. Então o que acontece? O marqueteiro lá, né? Ele quer destruir a imagem do oponente. Então ele quer. Esse é o objetivo, né? O objetivo é acabar com a imagem do cara, com a reputação, destruir a reputação. Então fica uma guerra de destruição de reputação dos dois lados e acaba que o povo cai de, né, gaiato nisso aí, não sabe mais em quem acredita num, não acredita mais em ninguém, e muitos chegam ao ponto de falar assim, eu voto em qualquer um, entendeu? Porque é tudo igual, né? Aí é que tá. Esse é o grande problema, né? Esse é o grande problema, porque as pessoas não se ligam muito no que o cara na proposta política do sujeito, né? Porque, pô, nem todo evangélico é bíblico, nem todo não evangélico deixa de ser bíblico. Então, ser bíblico é muito diferente de ser evangélico. Eu acho que, assim, Deus não é evangélico, Deus é bíblico. Se ele fosse evangélico, ele tinha dado do Martinho Lutero, né, mano? Mas ele muito antes disso. Mas as pessoas se deixam levar, assim, por essa coisa da destruição da imagem, né? Eu acho, assim, que o brasileiro, a gente é um país muito novo ainda, a gente não tem milênios, a gente tem centenários, né? Então, sei lá quantos anos tem o Brasil, acho que não tem 600 anos ainda, né? Então, a gente, assim, é um país muito novo. Eu acho que os nossos, sei lá, tataranetos deverão colher alguma mudança nisso. Embora eu acho que a internet tenha piorado muito esse quadro, né? E nessa semana morreu um teólogo, algumas pessoas tiveram sua fé firmada em muitas coisas que ele escreveu, né? Foi o Timothy Keller, né? O Tim Keller morreu e você vê comentários sobre a morte do cara extremamente terríveis, assim. Foi tarde, não sei o quê, e não sei o quê, bolsominion, não sei o quê, xingando o cara era americano, nem era daqui do Brasil. E o outro escreveu assim, mas Jesus não cura, por que não curou você? E tal. Quer dizer, cara, as pessoas conseguem ser muito cruéis na internet. Então isso aí amplia a maldade de um jeito que, se a gente não tomar cuidado, a gente entra nessa vereda aí e acaba esquecendo que o princípio e a base de tudo é o amor, né? É o amor, é amar. Então se cobra muito amor, mas se ama muito pouco. É isso que eu acho, né? Então é muito triste isso, muito triste. A gente tem que pensar, viver aí, né, cara? Exatamente. A vida passa rápido e amanhã você vai morrer, não é só o cara, você também vai. Então, isso. A vida é isso aí, mano. Você não pode olhar com esses olhos de julgamento e de acordo com... Aquela história, né, Pedrinho? O ponto de vista parte de um ponto. Mudando-se o ponto, muda-se a vista. Mas as pessoas não estão muito afim disso. Estão afim de achar que elas... E é gozado, a gente está num mundo onde o primeiro eu reina, né? É justamente ao contrário do exemplo de Jesus, né? Sendo Deus, não tomou com usurpação ser igual a Deus, ou seja, ele não tirou vantagem de ser Deus. Antes se entregou, é uma descendente, né? Ele se entregou, se fez homem, morreu a morte de cruz, que era a pior morte que existia na época. Então, o padrão de Jesus, ele não é subir, é descer. Então, a gente se humilhar, a gente, né? Então, mas as pessoas não se ligam nisso, as pessoas querem o seu ponto de vista. Isso em qualquer lugar, no trânsito, né? Quantas vezes no trânsito? O cara quer passar primeiro, agora é minha vez, sai da frente. Então é terrível, cara, é terrível. E é esse mundo, cara, a gente foi chamado para ser a contracultura do mundo, né? Não se conformar, não tomar forma do mundo. Mas às vezes eu acho que a igreja se contamina muito, como você falou. E não é só na política, viu? É tudo. É a gente querendo destruir a imagem do outro para sair na frente, gente querendo destruir a música do outro para sair na frente, gente querendo destruir a própria fé das pessoas, né? Questionar a fé das pessoas.
E como disse alguém, né, um teólogo, que aliás eu nem lembro que igreja esse teólogo é, mas ele falou assim, a Bíblia fala que a vereda do justo é como a luz da aurora. A luz da aurora, ela vai brilhando mais e mais. Então, ninguém tem toda a luz da aurora. Cada um tem um pedacinho dessa luz e que completa essa luminosidade, né? Então, a gente tem que entender que, às vezes, o ponto de vista de um... A própria teologia, tem casos na teologia que tem 3, 4 visões diferentes do mesmo tema. Os teólogos não fecham, às vezes, um tema numa coisa só. Então, às vezes, eu já vi quanta aula que eu já vi, o cara falou, aqui nesse trecho aqui tem 3 possibilidades. Então, como assim? Mas não um trecho só, mas tem 3 pontos de vista, 3 maneiras de entender. E a vida é assim, né, cara? Eu acho que quando você vai amadurecendo, que nem agora, né? Eu tenho 3 netos, meu filho já está com 36 anos, fazer 36 anos, você começa a ver a vida com um prisma diferente. Para algumas coisas eu não tenho a mínima paciência mais, eu vou confessar para você. Para outras eu estendi bem a paciência, eu estou com a outra visão da vida e do que é a coisa, né? Porque senão ninguém vive junto, né, Pedrinho? Senão a igreja não vai ser igreja, a gente vai ser um exército dividido. E um exército dividido é um exército derrotado, não tem jeito. Com certeza, com certeza. A gente tem que relevar as coisas, né? As pessoas muitas vezes são massa de manobra, né? Isso. E até em teologias e situações de quando entrou assim uma administração muito secular dentro da igreja, onde os números valem mais do que tudo, as pessoas são assim meio que tratadas assim como número, né? Apenas, você é mais um, né? Então, isso aí é complicado, né? A gente tem que procurar viver, manter essa essência, né? Porque essa música... A igreja não é lugar de cliente, é lugar de servo, né, cara? Aí é que tá o problema. Então, se a pessoa é vista como cliente, ela entra numa igreja como cliente, ela vai querer o melhor, ela vai querer a melhor música, ela vai querer a melhor mensagem, ela vai querer se portar como cliente. O que tem aqui de bom para mim? É isso que eu quero saber. E a igreja não é lugar de cliente, é lugar de servo. A igreja, quando vê lugar de cliente, bicho, o cara, ele não se conforma com nada, ele reclama de tudo, ele vai achar que tudo tá ruim. E ninguém é, né? Nós somos servos, né, mano? A igreja é lugar de serviço, né? Inclusive, vale pra música isso, vale pra música. Eu acho que as pessoas, os profissionais que atuam dentro da igreja, às vezes eles... eu digo assim, que certos músicos merecem certas lideranças e vice-versa, né? Porque você não pode olhar isso como mercado, você tem que ver a igreja um lugar de serviço, né? Então, é complicado. Dito isso, também existe muita exploração do músico dentro da igreja, né? Tem gente que explora demais. Você sabe disso, você é músico também. Às vezes a questão do amor, né? Falta a questão do amor, né? O cara tem que viver dignamente, tem que se, né? Então, é uma batalha. Faz 40 anos que eu ouço as mesmas perguntas sobre isso, sabe? As pessoas perguntam a mesma coisa. E é uma questão de amor. Eu acho que existem músicos explorando igrejas e igrejas explorando músicos. E acho que eles se merecem, né? Porque se não passar pelo amor, a gente vai viver essa guerra, né? Então... Sim. Tem gente com interesse, né? Eu sempre falo, né, que os lobos, né? O alvo da vida do lobo é entrar onde as ovelhas estão. Que ali ele vai se dar bem, né? No meio das ovelhas. Então, disfarçado de ovelha, inclusive. Né? Então isso aí é a melhor, quer dizer, uma das melhores figuras, né, que Jesus usou, né? Essa questão a gente é ovelha no meio de lobos, né? E isso aí é em todo lugar, não só fora da igreja, dentro da igreja, em todo lugar tem lobo, né? E a gente precisa dessa astúcia também, da cobra, da serpente, né? Tem que ter essa astúcia e saber viver, né? E levar em frente. Mas aí, João Alexandre, é um prazer falar contigo, cara. Eu queria que você deixasse aí, se você tiver algum projeto aí que tá para sair, algum plano? Cara, o que eu posso deixar? Eu acho que a gente tá vivendo dias tão difíceis que a nossa preocupação deve ser, e em relação à música, principalmente, eu tô falando do meu universo, né? As pessoas fazem muita música para agradar muitos ouvidos, ainda mais com o advento da internet.
Eu li uma vez um teólogo americano dizendo que a gente deveria se preocupar em agradar um ouvido só, ao invés de vários, né? A gente agradar um ouvido só, que é o mais importante, que é o de Deus, o resto ele vai nos dar, né? Então, eu acho que é isso daí. Vou cantar uma música aqui. Prova a Deus o seu amor por nós, pelo fato de Cristo morrer por nós, quando éramos seus inimigos, vazios, distantes, perdidos, pagando o nosso castigo, salvando e nos reconciliando com o Pai. Isso aqui é Sérgio Pimenta. Você vê que é um samba, que é uma música brasileira, mas é totalmente Bíblia, né? Do começo ao fim, né? É muito bonito isso. Bom, vou cantar uma coisa minha aqui que é melhor, que você gravou comigo. Onde nascem as fontes da vida e os loucos duvidam de Deus. Gozar que essa música é minha, o Leonardo Gonçalves gravou, aí quando eu canto ao vivo hoje, o pessoal fala, pô, o João tá cantando a música do Leonardo Gonçalves. Faz parte, né, mano? Onde nascem as fontes da vida e os loucos duvidam de Deus, onde negros se tornam os dias e os homens se acham mais seus, e despeja na boca as palavras, transformando-se em pedra o cristal. Quem desenha na face a beleza, mas se torna um carrasco num golpe final. Coração, entre o bem e o mal, que distância haverá? Coração, um amigo bandido, talvez quem te conhecerá. Onde o ódio encontra raízes e o amor se mistura à paixão, onde a vida nos traz cicatrizes e o desprezo se faz solidão, e despeja nas veias a vida, mas na morte é um silêncio fatal. Quem conhece a verdade da história, a cruel testemunha num lance final. Coração, entre o bem e o mal, que distância haverá? Coração, um amigo bandido, talvez quem te conhecerá. Quem te conhecerá.